Olá, sou Vinícius e esse é o segundo entregável do compilador da matéria de Laboratório de Sistemas Computacionais Compiladores. Bom, vou começar aqui explicando do começo, a partir do código intermediário. A parte de análise a gente já fez na matéria de compiladores, então eu acho que não há necessidade de explicar, mas ela está aqui, né? Tanto o scanner.l, onde tem os tokens, e o parser.y, onde temos a nossa árvore de análise sintática. Bom, aqui no intercode.c eu tive que fazer algumas modificações com relação ao primeiro entregável. A gente começa aqui pela parte que não tínhamos. Eu criei uma estrutura para uma lista de quádruplas. Então, a gente tem uma lista de quádruplas, onde aqui a gente tem qual a localização, a quádrupla em si, e um ponteiro para a próxima quádrupla. Aqui, a quádruplas elas são definidas em opkind, que é os OPs, que são esses enums aqui, de add, sub, multi, div, e os endereços. E os endereços, eles são, cada endereço tem um tipo, ele pode ser um vazio, ele pode ser um inteiro constante ou uma string. E ele é a união entre ou um valor ou uma estrutura que tem nome e escopo. Então eu vou mostrar um pouco aqui da Intercode, como ela ficou. Aqui a gente tem algumas coisas que eu estou usando no meio do código. Então a gente criou algumas funções para tanto achar um label quanto achar um registrador temporário. Foi criado funções de suporte para poder transformar o inteiro ou a string num tipo address. Então tem as funções create address empty, a gente const a string, onde a gente consegue pegar os valores que a gente está recebendo aqui, que são chars, e colocar nos lugares certos para poder retornar um address para poder ser colocado nas quádruplas. Então, aqui eu vou pular a insert para poder mostrar aqui como começa, e aí eu mostro a insert logo em seguida. Bom, aqui é a intercode, que é chamada na main, esqueci de mostrar, né? Então, aqui na main, quando a gente termina de construir a tabela de tipos, ele, aqui atrás, ele já abriu o arquivo tanto para o código intermediário, tanto para o código em assembly, quanto para o código em binário. Ele começa aqui, ele pergunta se é null, né, para saber se realmente abriu o arquivo, e já começa a printar no arquivo o código intermediário do programa que a gente está rodando, e chama a G-intercode. Então, a G-intercode, ela devolve uma quad list para esse quads. Então, a gente vai lá na G-intercode. Então, o que a G-intercode faz? Ela cria um vazio que eu posso usar aqui, que eu vou usar de auxiliar, e chama depois a intercode. Então, na intercode, o que acontece? Na intercode é exatamente onde a função que a gente estava. Ela vai verificar para cada statement kind ou expression kind, vai verificar qual é o tipo, se é if, se é assign, se é while, se é variável, se é função, e para cada um deles ele vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, aqui no if, ele vai chamar o filho zero dessa função, depois ele vai pegar esse auxiliar que foi salvo nessa intercode, vai passar para o address 1, vai pegar a localização, vai jogar para a localização 1 e vai dar um insert quad. Então, o que é um insert quad? Ele pega, você passa o OP e os 3 endereços, e ele insere na quádrupla, ele cria uma quádrupla, insere nessa quádrupla, e cria uma quad list. Se não existir uma quads, que é aquela que a gente está passando lá na frente, ele faz com que essa nova seja a cabeça, por assim dizer. Senão, ele vai andando até achar um next que seja null e insere a quádrupla na lista. Então, ele faz isso, depois ele chama um filho 1, aí ele manda um goto, um lab. Então, basicamente, toda aquela estrutura que a gente fez de if, goto, lab, que é o label, tudo aquilo que a gente fez anteriormente, a gente teve que adaptar para que fosse possível colocar nas quádruplas e, em seguida, printar todas essas coisas. Então, tive que arrumar aqui como era a forma de print. Então, a gente printa
pelo tipo, se é vazio, se é um inteiro, se é uma string, para todos os 3 endereços. Bom, a partir disso, voltando aqui na main, a gente verifica que, após isso, ele pega esse quads, fecha o arquivo, né, de texto, e já chama a código assembly, que é a print assembly, passando essas quads. Então, na print assembly, o que acontece? Essa parte aqui demorou um bocado, porque aconteceu muito segmentation fault. Tive muito problema com essa parte, tanto é que foi por causa dela que eu não consegui entregar a tempo. Eu tô tendo que entregar o segundo entregável. Então, aqui a gente transforma os endereços lá do código intermediário em assembly. Então, para cada um, voltar aqui em cima na ponto H, a gente cria mais uns enums de todas as funções que a gente tem. E aqui são criadas várias. A gente cria a lista de parâmetros, a lista de variáveis, a lista de labels. Aqui também a gente cria a OCList, que basicamente é como se fosse aquela lista de quádruplas, só que no caso a gente está usando as instruções e os operandos agora corretamente. Então a gente está usando os registradores, ao invés de ter o nome dos registradores, a gente está usando o endereço do registrador. A gente está usando no opkind, a gente ainda guarda o nome, mas na função que quando a gente começa a printar, ele é automaticamente transformado para o número respectivo. Então vamos na assembly code aqui. Começar, já vim pela main, vim da main aqui. Print assembly, beleza. Então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar todos os endereços, né, que veio da quádrupla. Ele vai fazer isso para todas as quádruplas, então ele vai percorrer toda a lista de quádruplas, e ele vai verificar um por um o que é cada um. Então ele usa esse operator name label, que quando você passa o número que está do OP, ele vai, tem aqui em cima, no vetor, ele tem todos os nomes de operação. Então, se bater o nome com a posição com o nome, ele vai fazer determinada ação para cada operação. Então, aqui a gente tem a de add, temos o sub. Basicamente, essas aqui são praticamente as mesmas, porque são funções aritméticas, né? Então, é super tranquilo de fazer, foi super tranquilo de fazer. Mas as de parâmetro e as de cal foram as que deram mais problema. Pois a gente tinha que criar listas de parâmetros. Quando chama paramlist, você cria uma lista de parâmetros. Você tem N configurações, estava dando muito segmentation fault. Às vezes era por falta de não ter um... cadê a função aqui? Vou achar aqui. Na falta de ter um next apontando para null, isso já dava segmentation fault. Então foi bem complicado, mas tudo tranquilo, deu tudo certo. Aqui a gente coloca a função input e output para que ela seja colocada, né, tanto no assembly, no binário. E todas elas, no final de todas elas, tem a insert instruction, onde ele pega, como aqui é um label, por exemplo, ele passa o label e passa os 3 operandos. Então, quando a gente vai aqui em Insert Instruction, ela é basicamente a de quádruplas também, é muito parecida. Só que aqui ele passa o OP e os 3 operandos, fazendo a mesma coisa. Se não tiver na cabeça dos operandos, vai criar uma nova cabeça. Se não, ele vai para o próximo até achar uma posição em null. Aqui pode ver que eu tive que printar várias vezes em todas as funções para ver se realmente as coisas estavam sendo iniciadas ou atualizadas. Foi uma dificuldade para implementar isso, porque a gente já pega um código vindo do lado do Tiny, a gente tem que apropriar ele para C-, e depois acertar ele para o nosso compilador, achar um jeito de fazer isso para o nosso compilador, para o nosso processador funcionar.
Depois disso, ele vem nesse outro while, onde ele entra nessa lista de OC, né, nessa lista de operandos, e ele começa a transformar os opcodes em números e a transformar e a printar em binário o código. Então, aqui a gente tem muita coisa, ia ficar um vídeo muito extenso se eu começasse a explicar tudo. São vários passos que a gente tem para printar. Então, aqui a gente pode ver que a parte dos operandos é um pouco mais tranquilo. Se for vazio, ele vai printar um binário de um valor 0 com 5 casas decimais. Então, se a gente for lá na print binary, a gente vê que realmente ele vai verificar o num, se o num for diferente de 0, como ele não é, o i vai ser mais, ele vai dar 32, o que já não bate nesse while aqui, então ele não vai printar o binary. E aí o offset vai ser 0, e aí o C ele vai printar a quantidade de Cs aqui determinado. Então, no caso, seriam 5 zeros. E isso a gente faz tanto pro operando 1, pro operando 2, pro operando 3, e para cada um dos opcodes definidos. Então, como ele sabe qual opcode para ele usar, né? Como ele descobre isso. A gente tem uma funçãozinha aqui em cima, aqui a get opcode, que mostra que fala, tipo, para determinado OP de kind, ele retorna um valor baseado em qual era o operando, né? Então, basicamente é assim que ele funciona, para que lá embaixo ele consiga decidir fazer essas comparações de opcode, se o opcode é igual a 8, se o opcode é igual a 2, se o opcode é igual a menos 2, e printar corretamente as coisas. E, como já falei do binário, ele vai printar o binário. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo aqui do sort.txt, então eu vou dar um make clean aqui só para limpar tudo. Vamos fazer um make all, compilado com sucesso. Então, a gente vai fazer um ponto, síntese, compiler, e a gente vai passar o sort.txt. Então, aqui, ele faz a árvore sintática, faz a tabela de símbolos, e aqui ele fala construindo código intermediário concluído, construído código assembly binário concluído. Então, a gente pode vir aqui na pasta e verificar código intermediário. A gente abre o código intermediário, então aqui está o código intermediário do sort. Logo em seguida, a gente pode abrir o código de assembly. E o código assembly, baseado no código intermediário, é gerado esse código assembly, onde temos os load words, os moves, os story words, os adds, os jumps, os labels aqui, tanto de função quanto label para while, para if. E a gente abre aqui o binário, que é o binário que corresponde ao código de assembly que foi gerado. Então é basicamente isso. Esse é o meu compilador para compiladores. E muito obrigado.